Agora vamos falar do pretérito perfeito. Então, se por um lado o pretérito imperfeito indica uma ação contínua, repetida, habitual do passado, o pretérito perfeito não, ele indica uma ação pontual. Por isso ele é chamado de perfeito, porque ele começa e acaba no passado. Vem comigo. O pretérito perfeito simples, ele recebe esse nome perfeito, porque ele indica uma ação pontual do passado. Uma ação que começou e terminou no passado. E tanto pode ser um passado próximo, quanto pode ser um passado mais distante. Então, você vai usar o pretérito perfeito para indicar uma ação que começou e acabou, pontual, num passado próximo. Exemplo, conversei com a Andréia hoje, é um passado próximo, ou num passado longínquo distante. Conversei com a Andréia em 1990. Importante entender isso porque você vai ver aqui nos textos, de vez em quando, as bancas vão perguntar se o pretérito perfeito está indicando uma ação passada longínqua ou se é um passado recente. Em outras línguas, existem tempos verbais para indicar um passado recente e outros para indicar passado distante, mas no português não. Por isso é importante você entender que o pretérito perfeito é a ação que começou e acabou, recentemente ou não. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ele vem sendo abordado nas provas. Olha, questão 7. Questão 7, a banca traz um excerto e diz: no excerto, foi o que concluiu uma pesquisa de São Francisco. As formas verbais foi e concluiu. Então, ó, de fato, eu tenho aqui duas formas verbais. E a banca só quer saber o seguinte: encontram-se em qual tempo e modo verbal? Ora, foi e concluiu. Foi ontem, concluiu ontem. São ações que aconteceram no passado. Tranquilo a questão da OCP? Resposta, letra B. Pretérito perfeito do indicativo, porque indica uma ação passada, momentânea, ou seja, uma ação pontual definida no tempo. Questão fácil. Agora vamos para 8, questão 8. Veja o que a banca faz. Agora, essa questão vai além. Ela traz para você dois pretéritos. Forneciam, que é o pretérito imperfeito, é o antigamente, pretérito imperfeito do indicativo, e caiu, que é o pretérito perfeito, que é um ontem. Agora, olha o que ela diz. O emprego das formas verbais grifadas acima indica, respectivamente. Então, vamos lá. Pretérito imperfeito, você já sabe. Indicação contínua, repetida no passado. E o pretérito perfeito, indicação que começou e acabou, pontual no passado. Resposta, letra A. Ação contínua no passado e fato consumado, ou seja, uma ação que começou e acabou no passado. Então, você acabou de estudar o pretérito perfeito. O que você aprendeu do perfeito? Então, vamos organizando aqui sua mente, que a gente daqui a pouquinho vai crescer nas questões. Bom, você está estudando os pretéritos. Você viu que o imperfeito, ele pode indicar, normalmente, duas ideias. A primeira é a ação contínua, repetida. Por isso que ele é imperfeito, porque ele não começa e acaba, ele dura. E a segunda ideia do imperfeito é incerteza, possibilidade. Ação que não se concretizou, tipo, eu ia à sua casa hoje, mas não vou mais. Tudo bem? Depois você viu o pretérito perfeito. Você estudou comigo que o pretérito perfeito, ele indica uma ação que começa e acaba no passado. Por isso, ele é chamado de perfeito, porque é uma ação perfeitamente acabada. Agora, você vai fechar os pretéritos comigo. Você vai estudar o pretérito mais que perfeito, que recebe esse nome mais que perfeito, porque ele é o passado mais passado. É um passado anterior ao pretérito perfeito. Então, vem comigo. Pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito é utilizado, em geral, para expressar um fato já terminado antes de outro no passado. Gosto de dizer que ele é o passado anterior ao pretérito perfeito. Aí você já tem uma primeira dica que a gente vai daqui a pouquinho explorar nas questões de alto nível.
O pretérito mais que perfeito nunca vem sozinho no contexto. Nunca. Então, veja. O pretérito mais que perfeito, ele vem sempre acompanhado de outro pretérito. Por quê? Porque ele indica uma ação anterior a outra no passado. Então, ele vem sempre acompanhado de outro pretérito, que pode ser um pretérito perfeito ou até imperfeito. Mas não esqueça, ele nunca vem sozinho. Porque ele indica uma ação anterior a outra. Ele é o passado anterior a outro. Veja aqui o exemplo. Ele já estudara quando sua namorada ligou. Veja que nós temos aqui duas ações no passado. A ação de estudar e a ação de a namorada ligar. O estudara está no mais que perfeito, por quê? Porque ele é o passado anterior a outro. Primeiro ele estudou. Veja aqui o já te ajudando, ó. Primeiro ele tinha estudado. Depois a namorada ligou. Então, ó, essa ação de estudar acontece antes e essa ação de ligar é posterior a ela. Outra coisa que eu quero que você anote aqui, que a gente vai usar nas questões, eu já falei, mas eu quero que você anote, é lembrar que o mais que perfeito é igual ao mais que perfeito composto. Ou seja, tanto faz dizer já estudara, como dizer tinha / havia estudado. A troca de estudara por tinha, havia estudado, não geraria erro gramatical ou mudança de sentido. Ou seja, o mais que perfeito simples, lembra, equivale ao mais que perfeito composto. Tudo bem? Pronto. Agora vamos treinar. Questão 9. Aqui, veja o que a banca faz. Na frase, Delfino largou-se para o mar. No mesmo dia em que chegara ao rio... Então, vem, ó. Vem comigo, ó. Eu tenho aqui duas ações. O pretérito perfeito e o mais que perfeito. Aí, olha o que ele diz. Delfino largou-se para o mar no mesmo dia em que chegara ao rio. As formas verbais destacadas, na sequência em que estão empregadas na frase, sinalizam. Bom, eu já vou te adiantar que na prova os alunos ficaram em dúvida entre as letras D e E. Porque, ó, a letra A, eventos que ocorreram concomitantemente, você não precisa nem ir ao texto para ver que não. Até porque o mais que perfeito, ele indica uma ação anterior. Então, concomitantemente é o mesmo que ao mesmo tempo. E não foi ao mesmo tempo. Então, já veria erro na letra A. Porque existe uma relação de antes e depois. Letra B, eventos cuja realização ocorreu independentemente da vontade do personagem. A letra B não tem nada a ver. A letra B é viagem. A letra B não é de verbos. Então, repare que no meio das alternativas, as bancas sempre colocam uma ou outra alternativa que tem cara de interpretação de textos e não de verbos. Quando for assim, você fala, a letra B é lhufas, é interpretação. E a questão é de verbos. Fora a letra B, nem perco tempo com ela. Letra C, um evento já concluído. Tá lindo, porque o pretérito perfeito, ele indica uma ação que começou e acabou no passado. Mas o problema é esse final aqui. Outro evento ainda em processo, não, mais perfeito não indica, ele indica ação anterior, fora a letra C. Pronto, a galera ficou em dúvida em D, entre letras D e E. Tá, mas presta atenção. A banca quer que você marque a alternativa que traga os sentidos desses pretéritos na sequência em que essas formas estão empregadas. Ele não começou aqui pelo pretérito perfeito e depois foi ao mais que perfeito? Você não aprendeu que o mais que perfeito, ele acontece antes e do outro? Então, veja, ele inverteu aí. Na verdade, ele começou pelo largou, que é uma ação posterior, para depois trazer o mais que perfeito, que é anterior. Resposta, letra D. Um evento ocorrido posteriormente. Por que um evento ocorrido posteriormente? Porque ele começou pelo pretérito perfeito ao outro evento, que é o mais que perfeito. Se ele tivesse começado pelo mais que perfeito e ido ao perfeito, aí seria a letra E. Porque o mais que perfeito, ele precede, ele vem antes.
Mas ele inverteu, ele começou pelo pretérito perfeito. E como a banca havia falado na sequência em que estão empregadas, muita gente que errou marcou a letra E, mas a resposta é a letra D. Tudo bem? Bora mais, questão 10. Aqui, a banca diz o seguinte. Vem comigo, ó. O trecho. Sua família perdera a fortuna? Perdera, você já conhece isso. Isso é mais que perfeito, é urá, mais que perfeito. Indica uma ação anterior a outra no passado. Resposta, letra E. Tempo decorrido anterior ao presente. Questão tranquila, ó. Letra A, tempo concomitante. Não, não é concomitante, é anterior. Letra B, passado duvidoso. Ó, aí as bancas vão fazer esse negócio. Por exemplo, na letra B, o cara lá vai fazer a questão falando, realmente, ó, isso é muito duvidoso e impreciso. Sabe lá se perdeu a fortuna? Então, ó, a letra B é lufas. A letra C, ação do passado ainda não acabada. Não, porque ele já perdeu, foi anterior. E a letra D, ó, efeito do pretérito sem consequências. A letra D é lufas também. Ou seja, é a banca viajando. É a alternativa que não tem a ver com verbos. Ela sempre faz isso. Para o outro lá achar que tem que interpretar. A resposta em si é muito fácil. Tempo anterior ao outro. E ele ainda colocou ao presente, né? Por quê? Porque é um passado anterior a outro. Ó, tempo decorrido anterior ao presente. Sim, porque perder a fortuna no passado. Ou seja, foi um passado anterior a outro passado e, claro, ao presente. Porque se é anterior também ao momento presente. Tá demais essa letra aí, né? Tudo bem? Agora a gente vai falar dos futuros. Então, vem comigo, ó. Presente, pretéritos, imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Você acabou de resolver uma questão da VUNESP em que a banca trazia o pretérito mais que perfeito. E perguntava se ele indicava uma ação anterior a outra. E é sempre assim. É sempre assim. O mais perfeito sempre vai indicar uma ação anterior a outra. Seja do passado ou até do presente. Porque por isso ele é mais que perfeito. Ele é o passado mais passado que existe. Agora a gente vai falar do futuro. Agora a gente vai falar do futuro do presente e do futuro do pretérito. Estatisticamente, esses aí que nós vamos ver são também aqueles dos que mais aparecem em prova. Então eu quero que você anote tudo. Aliás, você nem precisa anotar, porque a teoria com a qual a gente vai fazer um estrago tá aí. O que você precisa usar tá aí. É só ler comigo. Vem. Futuro do presente. Bom, primeiro você tem que entender o nome, né? Ele é chamado de futuro do presente. Por quê? Porque ele é um fato posterior ao presente. Ele é um futuro para o momento presente. Ou seja, em geral, é usado para indicar um fato futuro em relação ao momento em que se fala. Quando ele fala fato futuro em relação ao momento em que se fala, ele está querendo dizer que é um fato futuro em relação ao presente. Por isso o nome é futuro do presente. É um fato futuro posterior ao presente. Exemplo, viajarei na próxima semana. Quando você fala viajarei, você está usando o futuro do presente para indicar um planejamento que você está fazendo no futuro. Beleza. Isso não é difícil. Tá. Mas são inúmeras as questões, você vai ver aí algumas, em que as bancas vão contrapor o futuro do presente ao futuro do pretérito. Então, eu quero que você se ligue agora na diferença entre eles. Vamos lá. Então, você já entendeu que o futuro do presente é um fato posterior ao presente. Agora, a gente vai falar do futuro do pretérito. E qual é a diferença? Vem comigo. São 3 as utilizações mais comuns em prova do futuro do pretérito. Elas estão aí. São 3. A primeira é para indicar um fato futuro em relação a outro no passado. Então, veja o exemplo. Ele disse que faria todos os deveres. Veja, o futuro do pretérito aqui, faria, ele está sendo utilizado para indicar um futuro
para o passado. Ou seja, no passado, ó, tá vendo esse disse aqui? Ele está no pretérito perfeito. No passado, ele disse que faria no futuro. Olhe para mim. Você não sabe a importância disso nas provas. Sabe qual a aplicabilidade disso? Preste atenção. Se eu te perguntar se esse futuro do pretérito indica dúvida, o que você vai dizer para mim? Vamos lá. Você tem que julgar a minha assertiva. Estou fazendo aqui uma pergunta a você agora. E aí, certo ou errado? É certo dizer que o futuro do pretérito nesta frase indica dúvida, incerteza? Ele disse que faria todos os deveres. Pronto, eu destaquei o faria. E te fiz uma pergunta. O futuro do pretérito aqui indica dúvida, incerteza? Ou seja, ele disse que faria todos os deveres. Nesse caso aí, é meio incerto. Ou seja, pode ser que ele não tenha feito, ou pode ser que ele estivesse enrolando. A resposta é não. Fique ligado. Nem sempre o futuro do pretérito indica dúvida. Ele pode indicar uma ação que aconteceu posterior a outra no passado. E isso despenca nas provas. Eu quero que você anote aí agora. Neste caso, fique ligado, porque o futuro do pretérito, eu vou até mudar de cor aqui para você anotar isso. Ele não indica dúvida, não é incerteza. Não é dúvida. Muita gente acha que toda vez que se usa o futuro do pretérito é para indicar incerteza, dúvida. Mas não. Neste caso aqui, o futuro do pretérito, ele indica o futuro. Um futuro posterior ao passado. E quando ele diz que faria todos os deveres, nessa frase aí, o cara pode até ter feito mesmo os deveres, porque ele disse que faria, então ele deve ter feito. Ou seja, não há nenhuma dúvida nisso. O futuro não está sendo utilizado com o valor de dúvida. Nem sempre o futuro do pretérito indica dúvida. Uma segunda utilização dele, aí sim. Segunda utilização é essa, para expressar dúvida e incerteza. Sim. Quando você diz assim, quem estaria lá? Você está usando o futuro do pretérito para indicar dúvida. Quem estaria? Adriana, é o futuro do pretérito indicando o futuro? Não, é o futuro do pretérito indicando dúvida. Você não sabe quem estaria lá. Alguém, não se sabe quem. Futuro do pretérito também pode indicar dúvida. E o terceiro uso é o futuro do pretérito indicando desejo, polidez, que não tem nada a ver com os dois anteriores. E normalmente as pessoas confundem. Por exemplo, você vai a Portugal, né? Você vai a Portugal, aí você fala assim, em Portugal. Português de Portugal, eles não usam todas essas nuances de futuro do pretérito. Isso é Brasil. Em Portugal, futuro do pretérito, ele indica dúvida. Então, vê, se você chega em Portugal e fala assim, eu gostaria que o senhor me levasse lá pro bairro tal. Fala assim, no táxi. É muito comum que o motorista vire para você e pergunte assim, a senhora não quer mais? Eu gostaria que você me levasse lá para o bairro tal. Então não quer mais, né? Tá bom. Aí ele fica parado. Por quê? Porque não é comum esse tipo de utilização. Futuro do pretérito indicando polidez. Todas essas utilizações do futuro do pretérito, isso é português do Brasil. No Brasil, também é comum esse tipo de piadinha. Se você pede, quem nunca passou por uma situação dessa, de usar o futuro do pretérito indicando polidez, aí o outro lá fala, não quer mais, então tchau. Vai falar assim, eu gostaria, aconteceu isso direto, eu gostaria de uma coca, você pode ir, eu gostaria de uma coca zero. Aí ele vira e fala assim, não quer mais, então tá bom, tchau. Aí você fala, meu bem, neste caso, eu estou usando o futuro do pretérito para indicar polidez e não dúvida. Existem 3 utilizações muito comuns na língua portuguesa, português do Brasil, do futuro do pretérito. A primeira é um fato posterior a outro no passado, é o futuro para o passado. A segunda é dúvida, incerteza. E a terceira é polidez. Neste caso, eu estou sendo polida, mas pelo jeito o senhor não entende essa linguagem. Tá bom? Nem sempre futuro do pretérito indica incerteza. Nesse caso aqui, ele indica polidez. Gostaria de um café? E se na prova te perguntarem
Se a troca do futuro do pretérito pelo presente do indicativo, por exemplo, quer um café. Se te perguntarem se a troca do futuro do pretérito pelo presente do indicativo ensejaria erro gramatical ou mudança de sentido, o que você vai dizer? E aí, muda o sentido? Dizer gostaria de um café. Muda o sentido de dizer quero um café? Eu estou dizendo outra coisa? Não, eu estou dizendo a mesma coisa. Nesse caso, o futuro do pretérito equivale ao presente do indicativo. Você quer? A diferença é que ele traz polidez. Isso é questão de reescritura. Já vá anotando tudo que a gente vai usar, tudo isso daqui a pouco no treinamento de questões. Então, Adriana, eu aprendi que futuro do pretérito, em geral, tem 3 utilizações muito comuns em prova. Indicando uma ação posterior a outra no passado. E, nesse caso, ele não indica dúvida e incerteza, muito pelo contrário, ele pode ter acontecido, é uma ação futura. Segunda utilização é aquela que todo mundo usa, futuro do pretérito indicando dúvida e incerteza. Muita gente usa o futuro do pretérito assim, por isso que muita gente acha que todo mundo que usa o futuro do pretérito tem dúvida. Por isso que muita gente acha que quando alguém usa o futuro do pretérito é porque está na dúvida. Nem sempre o futuro do pretérito tem dúvida. E a terceira utilização é o futuro do pretérito indicando polidez. Vamos embora treinar. Questão 11. Aqui, a banca contrapõe, questão alto nível, muito legal de verbos. Quem olha, acha que é questão de interpretação, mas você não. Você não está mais nessa história, né? Isso não é interpretação. A banca está te dando 2 locuções verbais. Na locução verbal, a gente já aprendeu que tem de olhar para o auxiliar, é o auxiliar que está no futuro, ó, estará usando, teremos ultrapassado. Pronto, aí a banca pergunta qual é o propósito discursivo desses verbos. Pronto, você está vendo que os verbos estão no futuro do presente. Futuro do presente indica um planejamento futuro. Resposta, letra C. Sinalizar prognósticos, né? Prognósticos é sinônimo de estimativas. Ou seja, planejar o futuro. Linda, né? Muita gente na prova, ó, letra A, constatar fatos ocorridos. Aqui não, né? Ó, letra B, retificar. Não, ele não está corrigindo nada. Ele não está corrigindo. Retificar é corrigir, ele não está corrigindo. A letra D, ó, apresentar sugestões. Até poderia, mas não foi o caso, porque ele está trazendo uma ideia de planejamento, prognóstico, estimativa e não sugestão. E letra E, evocar experiências. Não, experiência é algo que se liga ao passado, e ele usou o futuro. Por isso não pode ser a letra E. Próxima questão, questão 12. Questão também muito top, olha o que a banca faz. Neste caso aqui, ela contrapõe os futuros. Então, olha o que ela faz. Além do que gastaria em impostos, o empresário poderá vincular sua marca. Então, veja, neste caso, eu tenho a primeira forma verbal no futuro do pretérito e a segunda no futuro do presente. Tudo bem? Então, vamos ver o que a banca fala. O emprego das formas verbais grifadas acima indica respectivamente. Então, vem comigo. Ó, futuro do pretérito, futuro do presente. Você já conhece isso, você nem precisa ir ao texto, o outro lá vai ficar lendo. Você já conhece a utilização desses 2 tempos verbais. Ó, letra A, hipótese futura. Quando ele diz, além do que gastaria, isso é uma hipótese, ele poderia gastar. E fato real, poderá, futuro do presente. Futuro do presente indica uma certeza. Ó, a letra A fala de hipótese futura e fato real, ou seja, certeza. A letra A tá linda. Vamos ver a B. Ó, a B, ela até começou bem com esse incerta, muita gente ficou na dúvida. Mas quando ele diz ação habitual, não, porque isso é futuro do presente.
Ação habitual é presente do indicativo que indica, então fora B. Letra C, fato dado como certo? Não, é futuro do pretérito. Letra D, ação repetida no presente? Não, é futuro do pretérito, é futuro. E letra E, certeza? Não, gastaria não é certeza, é possibilidade. Resposta, letra A. Tudo bem? Show, né? Você está resolvendo questões de semântica dos tempos e modos verbais. A gente está falando dos futuros. Questão 13. Olha o que a banca faz. Essa aí é a VUNESP. Olha o que ela faz. Na informação veiculada no quarto parágrafo, então a banca destaca uma forma verbal do quarto parágrafo, que é, você já conhece isso, futuro do pretérito, tá bom? Tá. Olha o estrago que a banca faz. Se você for olhar as alternativas, você vai ver que todas parecem ser boas respostas. Ó, polidez, o futuro do pretérito pode indicar polidez. Incerteza, o futuro do pretérito pode indicar incerteza. Exemplificação, a letra C é a única que não teria uma cara muito boa se você não fosse ao texto. Ó, D, eventual dúvida, a letra D é linda. E E, argumentação falaciosa. Ou seja, a letra E é meio lhufas, né? Ou seja, o cara, que viagem essa letra E, ela tá estranha. Só em olhar as opções, você fala assim, meu Deus, todas, menos a letra E, talvez, a letra C você estranharia, você tem que ir ao texto. Vamos ao texto. Este seria o caso da rede estadual. A gente vai ao texto e você veja que a banca, ela manda você ir ao texto. Ó, na informação veiculada no quarto parágrafo, ela está mandando você ir, você tem de ir ao texto. Então, vamos ao quarto parágrafo e leia comigo desde aqui, ó. Há que aprender com os percalços da experiência e, em particular, atentar para a implementação da medida onde ela foi bem sucedida. Este seria o caso da rede estadual de ensino médio, que alcançou a terceira posição no ranking. Então, veja, quando você vai ao texto, você percebe que o futuro do pretérito, ele está sendo usado ali num contexto em que se diz que a experiência foi bem sucedida. E, ó, então o negócio aconteceu, ó, foi bem sucedido, o negócio aconteceu mesmo. Este seria o caso da rede estadual de ensino que alcançou, ou seja, isso foi um fato acontecido no passado. Realmente, a rede estadual alcançou a terceira posição. Adriana, por que você está falando isso? Porque quando eu vou ao contexto, eu vejo que esse futuro do pretérito aí, ele não traz nada de dúvida. Quando ele fala, este seria o caso, foi o caso. Foi o caso da rede estadual de ensino, porque ela, de fato, alcançou a terceira posição. Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma incerteza. Agora, volte às alternativas comigo. Letra A, polidez? Não. Fui ao texto e vi que não. Letra B, incerteza? Não, não é incerteza, o negócio aconteceu mesmo. Muita gente marcou a B na prova. Letra C, exemplificação do autor, já que há dados comprovadores do avanço da rede de ensino médio pernambucana. Adriana, é isso mesmo? Exemplificação? Ó, isso aqui não, exemplo. Rede estadual do ensino. Existem dados? Sim, ele alcançou a terceira posição. Então, olhe para C, exemplificação, já que há dados comprovadores. Sim, ou seja, o fato de haver dados comprovadores mostra que isso não é uma hipótese, isso aconteceu, isso foi um exemplo que de fato ocorreu. Você acabou de ver uma questão em que o futuro do pretérito não veio para indicar incerteza, não veio para indicar um fato posterior a outro no passado, veio para indicar um exemplo. Resposta, letra C. Show. Muito legal. Então, Adriana, eu estou aprendendo que semântica é contexto. Ó, a letra D, Adriana, tem gente que acha que futuro do pretérito é sempre dúvida. É, mas naquele contexto não é. E a letra E foi viagem mesmo da banca para o cara se desesperar.
argumentação falaciosa. O que é argumentação falaciosa? Argumentação falaciosa é falsa argumentação. É argumentação baseada em raciocínio falso, raciocínio que não tem fundamento. Não foi o caso, né? Porque o negócio aconteceu mesmo, né? Então, é muito comum o futuro do pretérito É isso que você tem que entender. Nem sempre o futuro do pretérito indica dúvida. É muito comum você usá-lo e não ter dúvida de nada, não tem certeza de nada. Você sacou? E é muito comum que isso venha nas provas, porque o outro lá acha que futuro do pretérito é sempre dúvida. Não. Nesse caso aí, não tem dúvida de nada, o negócio aconteceu. Show. Bora mais. Questão 14. Você está treinando com questões de futuro. Questão 14. Aqui, a banca diz: o tempo verbal empregado indica o caráter hipotético. Então, vem, ó. Então, essa é a informação-chave do enunciado. Indica o caráter hipotético do que se afirma. Você vai ter de achar um tempo verbal que indique hipótese. Você vai ver no próximo vídeo que toda vez que te pedirem isso, hipótese, vou repetir, toda vez que te pedirem hipótese, ou é futuro do pretérito, que é o que você está vendo aí, que pode trazer a ideia de hipótese, ou é subjuntivo. Subjuntivo também indica hipótese. Você sempre vai procurar um dos dois. Ó, letra A. Na letra A, tarefas que o computador demoraria. Ó, a letra A é linda, futuro do pretérito. Claro que você não vai marcar correndo a letra A, porque você sempre guarda, né? Mas ela tá com o futuro do pretérito. Tá lindo. Vamos ver a outra. Ó, B, não passava. Pretérito imperfeito. Já vi que não é a B. Ele não indica hipótese. C, restringem. Presente do indicativo. Não indica hipótese. D, usamos. Presente do indicativo. Não indica hipótese. E, levará. Futuro do presente. Indica prognóstico. Certeza. Então, resposta, letra A. Nem precisa ir ao texto. Futuro do pretérito, caráter hipotético. Tarefas que o computador mais poderoso do planeta demoraria 10 mil anos. Ou seja, isso é uma hipótese. Ele pode demorar ou não. Próxima questão, questão 15. Aqui, de novo, a banca vem na mesma pegada. A forma verbal que confere caráter hipotético ao enunciado, pronto, não precisa nem ir ao texto, é só procurar os verbos. Toda vez que se fala em caráter hipotético, ou é futuro do pretérito, ou é subjuntivo. Vamos embora lá. Ó, letra A. O projeto era. Não, isso aqui é pretérito imperfeito. Nunca vai trazer hipótese aqui. Era avançado. Isso é uma ação contínua no passado. Letra B. Fizeram. Pretérito perfeito, uma ação pontual no passado, também não é a B. Letra C, a emancipação abriria. O verbo está no futuro do pretérito. Quando ele diz a emancipação abriria as portas à tão desejada imigração, o que se quer aí é indicar uma hipótese. A imigração, a emancipação poderia abrir as portas ou não. Futuro do pretérito, mole. Matei a questão. Resposta à letra C. Na letra D, consideravam. Pretérito imperfeito, é uma ação repetida no passado, nesse caso aqui. E a letra E, acusavam. Pretérito imperfeito, ação repetida aí no passado. Tudo bem? É, né? Mas agora a gente vai subir de nível. Vamos para o desafio final? Ó, questão 16. Você fez várias questões aí de futuros. Futuro do presente, futuro do pretérito. Você viu que o futuro do presente, ele indica normalmente certeza no futuro, prognóstico no futuro. Viu que o futuro do pretérito, muitas vezes ele traz incerteza, mas não é só incerteza, ele pode indicar ação posterior a outra no passado, pode indicar polidez. Pois bem, você chegou ao ápice agora. Questão 16. Para fechar o vídeo numa boa. FGV. Olha o nível da questão. Ela traz o futuro do pretérito. Da mesma forma que as questões anteriores. É uma questão muito parecida, mas olha a diferença de nível, de dificuldade. Então, ela pergunta o seguinte.
o emprego do tempo verbal abalaria mostra o seguinte valor semântico. Bem, o enunciado é bem dentro daquilo que nós vimos até aqui. A banca quer o sentido do verbo naquele contexto. Então, por que ele usou o futuro do pretérito? Qual é o sentido? Semântico é contexto. Vamos ao texto. Você vai ter de ir ao texto, ó. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, alguns escritores, pressentindo certamente a era tecnológica que se avizinhava e o conflito bélico que abalaria... Então, olha o que ele diz nesse abalaria, olha... O conflito bélico que abalaria as raízes de um universo ainda estruturado, dedicaram-se à antevisão do mundo do futuro. Então, ele está aqui narrando algo que ocorreu nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. E aí ele está dizendo que alguns escritores, né, dedicaram-se à antevisão do mundo do futuro. Por quê? Porque eles pressentiam o conflito bélico que abalaria as raízes do universo. Pronto, beleza, entendi o texto, agora eu vou às opções. Vamos lá. Letra A. O futuro do pretérito aqui denota uma ação passada, vista como futura. Ou seja, essa ação, ela é passada? Ou seja, isso já aconteceu? Já. Porque ele está falando de algo que já, ó, a gente está falando hoje de um texto que fala dos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Então, de fato, é uma ação passada. É uma ação passada. Isso já aconteceu hoje. Quando a gente lê, a gente sabe que isso já aconteceu. Tá bom. E ela é vista como futura? O abalaria é uma ação vista como futura? Ora, ele usou o futuro do pretérito. E o futuro do pretérito, ele indica o quê? Ele indica uma ação futura a outra no passado. Beleza. Então, vem comigo. Ó, letra A, denotação de uma ação passada vista como futura? Linda. Resposta. Letra A. Letra B, expressão de incerteza sobre fatos atuais? Sim, poderia, mas não nesse contexto. Letra C, sinalização de uma ação que ocorreu antes. Não, uma ação que ocorreu antes é mais que perfeito. D, indicação de um fato que seria consequência certa e imediata do outro. Sim, ele seria uma consequência certa e imediata, porque é um conflito bélico que abalaria as raízes de um universo ainda estruturado. É uma consequência certa que realmente aconteceu. Mas, olha aqui, olha que louca a letra D. Muita gente na prova ficou em dúvida na D. Porque é um fato que seria uma consequência? Sim. Uma consequência certa? Adriana, é uma consequência certa? Nesse caso é, porque de fato isso aconteceu. Foi um conflito que abalou. Adriana, qual é o problema da letra D? Ele está dizendo que o outro lá, ó, indicação de um fato que seria consequência certa e imediata de outro que não ocorreu. Como assim de outro que não ocorreu? O problema está aí. Esse abalaria, ele é uma consequência, sim, de outro evento. Só que esse outro evento, ele aconteceu. Ele aconteceu. Ó, leia. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, alguns escritores, pressentindo certamente a era tecnológica que se avizinhava, e o conflito bélico que abalaria, ou seja, o conflito bélico, ele foi uma consequência da era tecnológica que se avizinhou. Só que esse evento aqui, ele aconteceu, a era tecnológica, realmente ela aconteceu. E o problema da letra D é dizer que ele não aconteceu. Veja, eu estou falando aqui no vídeo, depois você vai voltar, vai ouvir de novo, mas o que eu estou te dizendo é que a letra D começou muito bem. Muita gente marcou a D, porque falou, realmente, a ação de abalar as estruturas, ela foi consequência de outra, da era tecnológica. O problema da letra D está no final. Muita gente nem tinha entendido a D, mas teve gente que marcou e não percebeu o final. E a letra E, anunciação de um fato atual? Não. Fora a letra E. Tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos fechar
semântica. A gente está falando de semântica, estou falando de todos os tempos do indicativo. Próximo vídeo, você vai conhecer os tempos do subjuntivo. Roda a vinheta. Vamos lá. Deixa eu falar aqui com o meu ao vivo. Galera que tá aí ao vivo. Bom, primeiro, pessoal, algumas dúvidas que eu tô vendo aí. Dri, o futuro do pretérito, ele pode indicar uma ação certa? Pode. Você viu? Ele pode acontecer. Então, quando ele diz ação, uma ação incerta, nem sempre o futuro do pretérito é ação incerta. Foi uma dúvida aí que me trouxeram e eu já falei. Que não, nem sempre o futuro do pretérito traz dúvida. Cuidado. Quando ele disse lá no texto um conflito que abalaria, abalou, ninguém tinha dúvida daquilo. O futuro do pretérito aqui, ele não indicava dúvida, ele indicava uma ação futura em relação a outra no passado. Isso é que tem que ficar para você que está resolvendo questão aqui comigo. Na questão 16, o futuro do pretérito não indicava incerteza. Nem sempre o futuro do pretérito indica incerteza. Ele pode indicar uma ação futura, a outra no passado. Uma outra dúvida que eu peguei aqui no chat foi: Adriana, você disse que o futuro do presente sempre indica certeza. Eu não falei isso. Eu não falei. Eu falei que cuidado para não pegar o bonde andando e pensar errado. O futuro do presente, ele pode indicar certeza. Mas não é sempre. Se você chega e fala assim, vamos lá. Gente, é claro que depende do contexto. Se eu chego para você e falo assim, haverá, digamos que você bata a porta e diga assim, haverá alguém em casa? O futuro do presente aqui está indicando certeza? Não, está indicando dúvida. Então, nada de repetir que é sempre. Por isso que eu tenho sempre o cuidado de dizer, pode indicar. Tudo isso que você está estudando aqui é possibilidade, não é para decorar. Senão, você decora, acha que vai ser sempre assim, e chega na hora do contexto, você percebe que não foi aquilo. Você acabou de resolver uma questão comigo da VUNESP, em que o futuro do pretérito indicava uma exemplificação. Ou seja, o cara que decorou, dançou, porque ele não soube ler no contexto. O objetivo da aula de hoje é fazer você ler e perceber no contexto o sentido da forma verbal. Então, não é para ficar decorando essa teoria, levando debaixo do braço e acreditando que vai ser sempre assim. Por que não? Então, repito. Adriana, futuro do presente é sempre certeza? Claro que não. Você viu aí uma questão em que ele trazia o futuro do presente como uma ideia de prognóstico, ou seja, ele estava fazendo um prognóstico que pode acontecer ou não. O prognóstico é um planejamento que pode acontecer ou não. Tá bom? Tudo vai depender do contexto. Galera, essa aula de hoje, ela é punk. Então, assim, presta atenção. Não adianta pedir intervalo agora que não vai rolar. A gente vai gravar mais um vídeo de subjuntivo. Porque quando a gente voltar do intervalo, que vai ser breve, a gente vai resolver as questões de correlação semântica e CESP. Então, antes do intervalo, ainda vai ter que rolar mais um vídeo que é de subjuntivo. É tranquilo. A gente começou fácil, para depois do café mandar ver, tá bom? Então, nada de intervalo, parei aqui rapidamente para voltar e a gente vai para mais um vídeo. Tudo bem? Bora lá. Dri, eu quero CESP. Só depois. CESP tem que merecer.